olho para a cruz, e para a cruz eu vou do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Cante. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Merecida a vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou. Trouxe minha vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou. Me aproximo, quebrantado por seu amor. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Eu não sei vocês, eu acredito que sim. Esse louvor tem se tornado verdade lá em casa. Eu posso dizer que eu estou cantando uma nova canção já. A minha casa tem começado a viver as promessas de Deus, sabe? Deus tem começado a nos presentear com tempo, com saúde. Aleluia. A minha esposa, graças a Deus, está no emprego melhor. Eu estou no emprego melhor. As coisas estão acontecendo. Dá para ver a provisão do Senhor.
Como eu costumo dizer sobre este altar, é palpável a presença do Senhor, não só aqui, lá no meu lar também. Aleluia. Eu não vivo essa verdade. Creia na verdade primeiro. Aleluia. É interessante que talvez a verdade ela não acontece de imediato. Levou 14 anos para eu começar a tocar no que o Senhor me prometeu. Em algo que eu escutei numa igrejinha muito pequena lá atrás, que eu viveria o melhor dessa terra. Eu estou começando a viver agora isso. Aleluia. A bondade do Senhor tem me alcançado. Aleluia. Amém? Há uma nova canção em meus lábios. É uma que eu ainda estou aprendendo a cantar. É que o Senhor restaurou minha sorte. E eu ainda estou como alguém que sonha. Estou sonhando sonhos de Deus. Estou vivendo sonhos de Deus. Tem uma nova canção em mim. Tem uma nova dança em mim. Estou sonhando sonhos de Deus. Estou vivendo sonhos de Deus. Tem uma nova canção em mim. Tem uma nova dança em mim. Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim? Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim? Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Eu já saí com lágrimas, sim, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto semeava, agora eu volto com fruto. Eu já saí com lágrimas, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto semeava, agora eu volto com fruto. Quem diria que o Senhor faria isso agora aqui comigo? Toda a bondade do Senhor pra mim. Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim? Canção em meus lábios. É uma que eu ainda estou aprendendo a cantar. É que o Senhor restaurou minha sorte. E eu ainda estou
Senhor por nós. Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Eu já saí com lágrimas, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto semeava, agora eu volto com fruto. Eu já saí com lágrimas, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto semeava, agora eu volto com fruto. Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim? Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim? Aleluia! Santo é o nome do Senhor. Aleluia. Posso ouvir os passos do meu rei, eu posso escutar seu coração. Da minha escuridão me libertou. Eu posso ouvir o Pai me chamar. Eu ouço, filho meu, chegou a hora de brilhar. Você nasceu pra mim. Eu ouço, filho meu, chegou a hora de brilhar. Você nasceu pra mim, pra esse tempo. Posso ouvir o santo som aqui, anunciando sobre um grande rei, rompendo as barreiras e grilhões. Eu quero ouvir o Pai me chamar. Eu ouço, filho meu, chegou a hora de brilhar. Você nasceu pra mim. Eu ouço, filho meu, chegou a hora de brilhar. Você nasceu pra mim. Eu ouço, filho meu, chegou a hora de brilhar. Você nasceu pra mim. Eu ouço, filho meu, chegou a hora de brilhar. Você nasceu pra mim, pra esse tempo. Esse é o hino dessa geração. Usa-nos, Deus, aqui estamos. Queremos mais de Ti, Senhor. Teu amor nos alcançou. Esse é o hino dessa geração. Usa-nos, Deus, aqui estamos. Queremos mais de Ti, Senhor. Teu amor nos alcançou. Esse é o hino dessa geração. Usa-nos, Deus. Queremos mais de Ti, Senhor. Teu amor nos alcançou. Esse é o hino dessa geração. Queremos mais de Ti, Senhor. Teu amor nos alcançou.
conquistou, me libertou pra viver uma nova história. Jesus é rei, me conquistou, me libertou pra viver uma nova história. Jesus é rei, me conquistou, me libertou pra viver uma nova história. Jesus é rei, me conquistou, me libertou pra viver uma nova história. Jesus é rei, me conquistou, me libertou pra viver uma nova história. Jesus é rei, me conquistou, me libertou pra viver uma nova história. Me libertou pra viver uma nova história. Vamos mudar o mundo. 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 Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Eu já disse isso aqui em outra ministração com este louvor. E eu gostaria de viver algo parecido do que foi vivido em Apocalipse 4. Você já imaginou? Você no teu particular, no seu quarto, abre uma porta lá, uma voz te chama e fala: vem me ver. Você já conseguiu imaginar um Deus que é grande e tremendo, poderoso para criar tudo que a gente toca e vê na nossa pequeneza algo importante para que a gente possa vê-lo? Vê na nossa pequeneza, criado por esse Deus que criou tudo que pisamos, criado por esse Deus que tudo que você enxerga, Ele fez sem pôr as mãos, simplesmente com o tom de sua voz. Ele chama você e fala: sobe aqui, vem me ver. Esse é o poder de Deus. Nos dá esse privilégio de se achegar, sentir, tocar. Vamos adorar. Aleluia. Eu olhei e vi uma porta aberta para mim, e de repente ouvi um som que me dizia: sobe aqui e vem me ver, vem me ouvir falar e vem me ver, vem me ouvir falar. E num instante eu fui cheio do Espírito de Deus, e foi ali que eu vi seu rosto que brilhava para mim. Lindo és, quão perfeito és, lindo és, e quão perfeito és. Santo, santo, só tu és. Glória, honra sejam para ti.
perfeito és, lindo és, e quão perfeito és. Santo, santo, só tu és. Glória, honra sejam para ti, Jesus. Santo, santo, só tu és. Glória, honra sejam para ti, Jesus. Eu te vi assentado sobre o trono, eu te vi com os teus olhos de fogo, e eu ouvi um som do céu que declarava: glória ao Rei, glória ao Rei. Eu te vi assentado sobre o trono, e eu ouvi com os teus olhos de fogo, e eu ouvi o som do céu que declarava: glória ao Rei, glória ao Rei. Eu te vi assentado sobre o trono, e eu te vi com os teus olhos de fogo, e eu ouvi o som do céu que declarava: glória ao Rei, glória ao Rei. Sentado sobre o trono, eu te vi com os teus olhos de fogo, e eu ouvi o som do céu que declarava: glória ao Rei, glória ao Rei. Vi assentado sobre o trono, e eu te vi com os teus olhos de fogo, e eu ouvi o som do céu que declarava: glória ao Rei, glória ao Rei. Santo, santo, só tu és. Glória, honra sejam para ti, Jesus. Santo, santo, só tu és. Glória, honra sejam para ti, Jesus. A igreja declara isso. Santo,
total dependente do Senhor. Aleluia. 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 Queridos, pode se sentar. Bom dia, graça e paz. Como é bom estar chegando em mais uma etapa. Vocês concordam que o final de ano está se indo, né? O ano de 2025 está chegando ao final. E eu acredito que muitos aqui passaram por lutas, por batalhas, por guerras. Eu comentei essa semana mesmo com outro grupo que a nossa vida tem muita luta, muita batalha, muita guerra, mas também Deus nos dá muita vitória. Vocês concordam comigo? As lutas, as batalhas é para o nosso crescimento, mas a vitória é para nós, eu e você, enaltecer o nosso Deus, porque é Ele que nos sustenta. E eu acredito de coração que o ano de 2026 vai ser um ano de vitórias, de vida abundante, crescimento na palavra do Senhor. Enaltecer Ele é o mais importante que eu e você realizamos. E precisamos entender isso. Eu quero compartilhar uma palavra com vocês. Abram comigo em Deuteronômio, capítulo 8, os versículos. Diga amém. A palavra do Senhor diz assim: não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder é do meu braço, que me adquiriram essas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor, teu Deus, porque é Ele que te dá a força para adquirires riqueza, para confirmar a sua aliança, que sobre juramento prometeu aos teus pais, como hoje se vê. Não diga o que você ganhou até hoje é da força do teu braço. Não diga o que Deus te deu até hoje, desse ano que se passou, é do teu braço, é você que conseguiu. Não, é porque o Senhor te deu. É Ele que adquire. É Ele que te dá, é Ele que te entrega. O teu trabalho, a tua vida, as tuas coisas, a tua família, é Ele que te deu. Não diga que é de você que vem tudo isso, porque é o Senhor que te dá. Sempre é Ele, porque eu e você somos total dependente deles. A nossa dependência tem que ser inteiramente de corpo, alma e espírito no Senhor. Por isso temos que aprender a valorizar aquele que nos dá tudo. E se Ele nos deu tudo, que hoje conseguimos, e hoje estamos reunidos como igreja, não seria de bom grado nós também recompensar os princípios e a obediência na palavra dEle? Vocês concordam comigo? E Ele deixou para mim e para você um princípio, que é de ofertar, premiciar e dizimar na casa dele. Se o ano de 2025 para você diária, a nossa entrega não é um momento apenas, um dia do ano, ou o ano de 2026, a nossa entrega tem que ser até o dia que Deus não deixar mais eu e você ficar nessa terra, para buscarmos a vida eterna com Ele. Por isso, temos que dar o que Ele nos deu,
Nós não vamos entregar nada a Deus, nós só vamos recompensar tudo que Ele faz na nossa vida, de um ano maravilhoso. Não importa a guerra que você passou, não importa a luta que você viveu, não importa os desafios que você superou. O que importa é que Deus está nos sustentando até agora. Na nossa casa, no nosso ministério, na nossa igreja. Se vocês não conseguem olhar e ver o que Deus faz, olha ao redor, olha quantas bênçãos o Senhor nos deu. Olha a nossa igreja, como ela é tão bonita. Olha a nossa vida, olha a nossa família. Olha os bens, a vida que Ele nos dá todos os dias. E temos que agradecer a Ele. Vocês concordam comigo? Concordamos, né? Nisso nós concordamos, não concordamos? Temos que viver o que Deus nos dá. Aprender que a bondade dEle vai dar graça para você vencer as suas guerras diárias. Ele nos dá graça. Por isso, amados, só vamos entregar o que Ele nos deu. Premiciando, dizimando e ofertando. Por isso eu convido a igreja a ficar de pé. O Senhor é quem nos sustenta? O Senhor é quem nos sustenta? Então, com muito agrado, por tudo que Ele fez em 2025, por tudo que Ele fez e fará na minha e na sua vida em 2026, eu gostaria muito que vocês cumprissem o princípio que Ele nos deixou, de primiciar, dizimar e ofertar na casa dEle, para que a nossa vida seja grandiosa, para que Ele entenda que eu e você somos obedientes na palavra dEle. Então venha, amados, com muita alegria, se entregue ao Senhor, deposite as suas ofertas, os seus dízimos e as suas primícias na casa dEle. Só tu és, glória, honra, sejam para ti, Jesus. Santo, santo, só tu és, glória, honra, sejam para ti, Antes de orarmos, eu quero só dar um recado. Dia 31, a igreja estará reunida. E você que irá passar aqui, não irá viajar, traga o que você for fazer na virada de ano e vamos comemorar juntos aqui em comunhão. Traga as panelas, como diz o pastor. Traga o que você estiver em casa e venha fazer a virada na igreja. Aqueles que não for viajar, aproveite esse momento de estar junto aqui. Amém? Estenda suas mãos para cá. Pai, em nome de Jesus, eu lhe peço, Pai, abençoe a cada homem, a cada mulher que está nesse momento. Dá a eles, Pai, conhecimento da Tua palavra. Sei que o ano de 2025 foi um ano de vitória, Senhor. Mas 2026 será muito e muito mais vitória na vida de cada um. Que o Senhor, Pai, possa repreender o devorador. Que o Senhor dê paz a cada família, a cada pessoa e cada lar que estão aqui nesse momento. Aqueles que também não puderam, Pai, contribuir, que o Senhor retribua, Pai. Contribua na vida deles, Senhor. Por isso, Pai, te agradecemos o dia de hoje, o dia que há de vir, o que o Senhor vai fazer na nossa vida. Agradecemos a bondade do Senhor nos ter dado o Teu Filho. Por isso, Pai, te enaltecemos e te amamos, ó Senhor. Em nome de Jesus eu agradeço, eu digo amém. Uma salva de palmas ao nosso ministrador, pastor Marcos. Que Deus abençoe a vida de cada um. Bom dia, graça e paz. Você pode abençoar essa pessoa do seu lado? Sente-se, por favor, tome o seu lugar.
Abra lá a sua Bíblia comigo. Gálatas, capítulo de número 1. Eu vou insistir neste texto. Estes dias eu passei por cima dele, mas eu quero retornar a ele. Gálatas, capítulo de número 1. Nós vamos ler a partir do versículo de número 1. Você achou aí? Dá um glória a Deus. Achou aí? Agora dá um glória a Deus de crente, vai. Glória a Deus. Acredito eu e entendo que esse texto aqui revela e fala muito da minha vida, da sua vida, da importância que eu e você, que nós temos ao nosso Pai, ao nosso Deus, de verdades e propósitos embutidos nele, que precisam se tornar realidade nas nossas vidas. Eu compreendo e entendo que dia após dia, tudo isso aqui vai passar, né, gente? Concorda comigo? E uma única verdade vai se estabelecer, que eu e você e nós vamos passar a eternidade ao lado do nosso Deus. Eternidade que caminha lado a lado comigo e com você. Eu e você não podemos estar prontos amanhã. Eu e você precisamos estar prontos hoje. Eu até entendo e compreendo que às vezes dá um surto em mim e em você e a gente taca dane-se em tudo, né, gente? Mas essa verdade precisa ficar estabelecida no meu coração e no seu coração, que isso aqui vai passar, que tudo nessa vida passa. Quando nós olhamos para a nossa trajetória, quantas coisas eu e você, nós já deixamos para trás. Quantas pessoas ficaram para trás, quantas pessoas já se foram. Quando nós olhamos para trás, né, hoje estamos mais maduros, mais desenvolvidos, mais crescidos. E se tem uma coisa que nós não recuperamos, é o tempo. Amém? Mas tem um coração que pulsa aí em você? Então escuta. Isso aqui não é um faz de contas. E eu acredito que a cada manhã que eu e você e que nós abrimos os nossos olhos, nós precisamos considerar a oportunidade que Ele dá a mim e a você, para que a gente realmente se enquadre no padrão dEle, para que eu e você venhamos a passar a eternidade com Ele. Esta é uma verdade que precisa ser consolidada no meu coração, no seu coração. Eu e você, nós não sabemos. Por mais inteligente que somos, por mais sarados e curados e por melhor que estejamos aqui agora, eu e você não sabemos como o nosso dia vai terminar. A única certeza que eu e você podemos ter é que se estamos aqui agora, a minha vida e a sua vida precisa dar uma resposta à grandeza do amor dele. A grandeza
do sacrifício que foi feito por mim e por você. E a resposta precisa ser que eu e você e que nós estamos prontos para termos um encontro com Ele. Amém, gente? Encontro que não tem hora marcada. E de repente, é exatamente por isso que eu e você, que nós não andamos ansiosos. Porque quando eu e você, quando nós sabemos que temos um encontro com alguém tão importante, quando o dia se aproxima, quando a hora se aproxima, aquela ansiedade vai tomando o meu coração e o seu coração. Um momento como este aqui não pode ser tratado só como mais um culto, só como mais uma manhã, só como mais um dia que eu preciso comparecer a um culto. Não, precisa ser marcado como um momento onde eu e você, nós entendemos assim. É mais uma oportunidade que Ele dá a mim e a você, de prestarmos um culto, de prestarmos a nossa adoração, de prestarmos o nosso louvor e de realmente nos enquadrarmos dentro daquilo que é plano e propósito dele para as nossas vidas. Amém. Amém. Versículo de número 1. Paulo Jesus Cristo e por Deus Pai que o ressuscitou dos mortos, e a todos os irmãos e todos os irmãos que estão em minha companhia, as igrejas da Galácia. A todos vós, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou voluntariamente pelos nossos pecados, a fim de nos resgatar deste atual e perverso sistema mundial, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja toda a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Eu e você encontramos verdades, propósitos embutidos nesse texto aqui, que nós precisamos consolidar ele na nossa mente, consolidar ele no nosso coração, e eu e você, nós precisamos compreender assim: precisa se tornar um estilo de vida para mim, precisa se tornar entendimento para mim. Essa carta, apóstolo Paulo, quando escreve à igreja da Galácia, ele escreve porque numa visita anterior, ele tinha ensinado os galácios, a viverem uma vida dependente da graça de Deus. Então não se esqueça disso. Dependentes da graça. Era um povo que já conhecia os princípios da lei de Deus. Era um povo que tentava se justificar e se tornar justo pela lei. E quando o apóstolo Paulo visita eles a primeira vez, o apóstolo Paulo apresenta o sacrifício de Jesus para eles. E ao apresentar o sacrifício de Jesus para eles, o apóstolo Paulo mostra, prova, ensina para eles que eles não poderiam ser salvos ou justificados pela lei. E quando o apóstolo Paulo, mais tarde, toma conhecimento, eles estavam abandonando o sacrifício, a justificação pelo sangue e retornando a algumas práticas e costumes que a lei impunha para eles se tornarem justos. E é aí então que o apóstolo Paulo traz no início dessa carta verdades que eu e você e que nós precisamos compreender assim: a única coisa que pode me salvar e te salvar é viver uma dependência do nosso Deus e do sacrifício que Ele fez por mim e por você. A minha salvação, a sua salvação, a nossa salvação depende plenamente do sacrifício que foi feito por mim e por você.
A justificação dos meus pecados, dos seus pecados, está totalmente ligado ao sacrifício de Jesus pela minha vida e pela sua vida. A prática da obediência vem num segundo plano, para que eu e você realmente venhamos a consolidar aquilo que foi feito por mim e por você. Porque viver uma banalização também do sacrifício, sem compreender e entender que eu e você, que nós não temos parte nenhuma no processo, isso é comprometer o sacrifício da cruz. Quando ele se volta à igreja da Galácia, ele se volta com esse entendimento: vocês estão abandonando o sacrifício, a justiça que foi feita por vocês, e vocês estão voltando a práticas, regras e costumes, acreditando que a justiça própria de vocês vai salvar vocês, porque eles desconheciam verdades que então ele escreve para eles, que está embutida nesse texto, gente. A primeira coisa que o apóstolo Paulo fala para eles nesse texto, ele diz assim, ó: eu não fui escolhido por homens, eu fui escolhido primeiramente por Deus, que enviou ao meu encontro o seu filho, o Jesus. Aqui eu e você, nós precisamos encontrar uma verdade, gente, que nós precisamos compreender sobre as Escrituras. A minha salvação, a sua salvação, ela não é uma ação humana. Foi o próprio Deus e seu Filho quem, salvou a mim e a você. Nós somos muito gratos, gente, pelas pessoas que vivem à nossa volta. Eu lembro do dia, do horário em que eu fui salvo, que eu entreguei minha vida a Jesus. De repente você não lembra. Eu lembro, porque acredito eu que foi o dia mais importante da minha vida. Dia 24 de maio de 1994. Eu tinha terminado um treino, um treinador de goleiros desse tamanhozinho assim, ó. Os braços dele eram maior do que a altura dele. Ele começou a conversar comigo, eu sentei numa bola, fiquei olhando para ele. E ele começou a explanar o que Deus tinha feito por mim, o sacrifício de Jesus. Ali eu entreguei a minha vida ao Senhor, e de lá para cá, venho dia após dia, crescendo em conhecê-lo, em viver uma vida na dependência de que eu dependo dele para ser salvo. Muito mais do sacrifício dele do que os meus erros e acertos. E o apóstolo Paulo deixa uma coisa muito clara para mim e para você: a minha salvação, a sua salvação, o meu chamado, o seu, viu, gente? Não foi homem quem fez isso por mim e por você. Uma loucura que começou lá no céu, por um pai que me ama muito, por um irmão que me ama muito, e que resolveram a verdade. E muitas vezes vivemos crises de que não somos importantes para Deus. E em meio a essas crises, nós começamos a trocar importante que a Deus, ciclano, mais importante que a Jesus, quando eu e você sabemos assim, eu e você somos obra de um sacrifício
que Deus Pai e Jesus fizeram por mim e por você. Amém? Essa pessoa que está aí do seu lado, que compartilhou o Evangelho com você, que insistiu com você, é apenas um laço de amor entre Deus e você. Amém? Amém? Deus revela o amor dele por mim e por você através dessa pessoa que te levou a conhecê-lo, que te trouxe até ele e assim por diante. Eu não sei se você lembra quem foi a pessoa que apresentou Deus a você através de Jesus. Eu não sei se você lembra. Eu lembro e vou ser grato a essa pessoa durante todos os dias da minha vida. Eu e você, nós não podemos nos esquecer da grandeza deste amor por mim e por você. Amém? Amém? Olha, uma outra verdade que precisa ser consolidada no meu e no seu coração, gente. Apóstolo Paulo diz assim, ó: eu, Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai. Olha aqui para mim, por favor. Existe uma importância muito grande em eu e você conhecermos de uma forma muito fiel e verdadeira a pessoa de Deus Pai e de Jesus como nosso Senhor. Os dois têm papéis diferentes na minha vida e na sua vida. Os dois são extremamente importantes para determinados níveis de cura, libertação, de restauração e de salvação na minha e na sua vida, gente. Quantos de nós sofremos uma falta de paternidade e por sofrermos essa falta de paternidade, temos dificuldade de encarar a verdade de que Deus, Ele é o nosso verdadeiro Pai. Para você ter ideia dessa verdade, Jesus um dia ele chega ministrando aos 12 e algumas pessoas à sua volta. Escute isso. Jesus ensina para eles assim, ó, a partir de hoje. Repete aí a minha frase, vai. Fala a segunda vez. Fala a terceira. Ele diz: a partir de hoje, não chamem ninguém na terra mais de pai, porque vocês têm um Pai no céu. Essa é uma verdade que muitas vezes eu e você desconhecemos, porque Deus gosta e gostaria que esta relação fosse restaurada. Ela foi destruída lá no Éden e Ele gostaria, assim como Ele chega para o povo de Israel através do profeta Jeremias e diz assim para eles: eu gostaria muito que vocês me chamassem de Abba. Mais tarde volta Jesus dizendo assim: olha, a ninguém a partir de hoje chamem mais de pai na terra, porque vocês têm um Pai no céu. Eu e você não temos o porquê sofrermos essa falta de paternidade, porque nós temos um Pai que nos deu vida, que nos criou, o qual eu e você vamos estar com Ele em toda a eternidade. A teologia às vezes faz uma confusão na nossa mente e faz assim, ó, bem o que acontecia
necessidade, pela dificuldade, nossos pais saíam para trabalhar e sempre nos deixava com o irmão mais velho. Quem passou por isso? Quem passou por isso? Eu passei por isso. Muitos de nós passamos por isso. A geração atual, meu Deus, o pai leva para o colégio, a mãe leva para o colégio, o pai vai buscar no colégio, a mãe vai buscar no colégio, e o pai tem que levar na festa e buscar na festa, e a mãe tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. A geração atual, come margarina não, gente, eles querem Nutella. Não sei quem falou, é verdade. Ainda querem que a mãe passe no pão. Escuta isso, gente. Isso fala sobre um pai terreno que deixava os filhos com o irmão mais velho. O nosso pai não. O nosso pai, ele está, com as portas abertas para mim e para você, para nós nos relacionarmos com ele todos os dias, se eu e vocês, se nós quisermos. Jesus, como o nosso irmão mais velho, ele apresenta para mim e para você o caminho de nós nos relacionarmos com o nosso Pai. Ele apresenta para mim e para você uma verdade amorosa de um Pai que se revela muito ciumento para comigo e para com você. Você imagina que, eu acredito que ontem, porque existe ai, gente, existe uma dificuldade da gente entender alguns princípios das Escrituras, né? Existe um discurso aí fora assim, ô mulher, você precisa ser submissa aos seus maridos. Não é verdade isso? Isso está nas Escrituras, né, gente? Só que lembra que o texto começa dizendo assim: eu, Paulo, chamado da parte de Deus e pelo nosso Senhor Jesus. Lembra que o texto começa assim? Aí tem um monte de coach aí que se tornaram pastor e pregador. Aí eles embutiram algo nesse texto. Eles dizem assim: não, mas você precisa se submeter ao marido que é temente a Deus, que te respeita e que te lidera no Senhor. Não, isso não é uma verdade, gente. Apóstolo Pedro, ele diz assim: ô mulher, obedeça ao seu marido que não obedece à palavra, para que através do seu testemunho ele passe a obedecer à palavra. Essa é a verdade das Escrituras. E nós precisamos compreender que é isto que nós estamos e precisamos viver. Por que é que eu estou falando isso? Porque é dentro desse relacionamento com o nosso Pai que eu e você, que nós vamos ser curados e libertos. Entrega ele para o Senhor. Fala: Senhor, ele não me deixou ir para a igreja hoje. Resolve lá com ele. Olha que coisa boa, gente. Porque algumas pessoas têm dificuldade de se submeter ao pastor. Respira fundo aí. Quem que escolheu o seu pastor? Quem que escolheu ele? Eu compartilho com a galera assim, pastor não escolhe ovelha. Ovelha escolhe pastor. Tem problema. Você pode escolher um coach aí, que distorce as Escrituras para você viver. Mas é o que eu compartilho com a galera. Enquanto eu for o seu pastor, a submissão precisa ser uma realidade. E viver esse relacionamento diário com Deus vai facilitar a sua vida
com o seu esposo, com a sua esposa, com os seus pais, com os seus filhos, viver esse relacionamento de paternidade com Ele, vai facilitar a sua cura, a sua libertação. Você vai cair em si mais fácil das besteiras que você faz, porque você vai estar diante de um Deus santo que vai falar para você, ó, para com isso. Eu tenho um propósito na eternidade com você. Abandona isso, porque eu tenho um propósito para você nessa terra. Quando nós olhamos a fala dele, gente, olhe uma outra verdade aqui, ó, onde eu e você precisamos compreender a grandeza da soberania de Deus. O texto diz assim, ó, versículo de número 1 ainda. Ele diz assim: mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Eu vou repetir a frase novamente que eu disse há um culto atrás. Olha aqui para mim, gente. Jesus não ressuscitou a si mesmo. Deus o ressuscitou dos mortos. Por que essa verdade é importante para mim e para você? Porque ela revela aqui a soberania da grandeza de Deus sobre tudo e sobre todos. Existe uma verdade na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 15, a partir do versículo de número 23 e 24, onde o próprio apóstolo Paulo, que escreve essa carta, ele diz assim: e quando então chegar o fim, Jesus vai entregar o reino ao Pai, porque Jesus reconhece a soberania de Deus. Aqui eu e você, nós precisamos compreender assim, ó. Escuta isso. Oxigena a sua mente aí. Se a Jesus foi entregue todo o poder no céu e na terra, e as Escrituras está repleta de uma verdade, que todas as coisas estão aos pés de Jesus, e Jesus vai entregar o reino ao Pai, eu e você, nós podemos ficar muito tranquilos, porque somos filhos daquele que tem toda a soberania neste universo, gente. A minha vida e a sua vida está em ótimas mãos. Eu tenho um Deus, você tem um Deus, nós temos um Deus, eu tenho um Pai, você tem um Pai, nós temos um Pai que não tira os olhos de mim e de você. Por melhor que seja o seu pai nessa terra, eu e você temos um pai ainda melhor no céu, gente. O profeta Isaías diz que ele me chama pelo nome, que ele te chama pelo nome, que ele sabe quem eu sou, que ele sabe quem você é, que ele conhece, diz o salmista, tudo o que eu penso, tudo o que você pensa. E ele ainda diz assim, ó, você nem abriu a boca e ele já sabe o que você vai dizer. Esse é o meu pai, o seu pai, o nosso pai. Nós precisamos compreender verdades como esta. Ele vê tudo que Jesus fez por mim e por você. Ele vê o fato de Jesus se tornar sacrifício. Olha aqui para mim. Ele vê tudo o que você faz por ele. Ele vê e conhece o seu coração. E ele faz o que então? Depois que Jesus se entrega, como nós vamos ver, se torna o sacrifício pelos meus pecados e pelos seus pecados. Ele então ressuscita a Jesus.
Ele dá vida a Jesus novamente e entrega a Jesus. Escuta isso. Aquilo que tinha sido uma promessa do diabo para ele. O diabo tinha dito para ele assim: se você me adorar, eu vou entregar para você todos os reinos dessa terra, porque toda essa terra pertence a mim. O que de repente Satanás desconhecia era que Jesus era a moeda que ia pagar a minha conta e a sua conta. Era que Jesus era o sacrifício que ia zerar a minha conta e ia zerar a sua conta. E Deus então entrega para ele o domínio da terra e todo o poder e a autoridade também no céu. Que só vai ser entregue de volta a Deus, sabe quando? Quando eu e você, juntamente como seguidores de Jesus, cumprir todo o propósito da igreja nessa terra, gente. Aí, diz um amém de crente, vai. Tá quente aqui. Aí, eu e você, juntamente com Ele, vamos entregar o reino ao nosso Pai. Não é Jesus simplesmente que vai entregar o reino ao Pai. Eu e você, juntamente com Jesus, vamos entregar o reino ao Pai. Você acredita nisso? Você se considera parte integrante deste reino? Eu e você, nós precisamos compreender que somos parte fundamental. Por que eu insisto tanto no fato de Deus ter ressuscitado a Jesus, por Ele ter se feito sacrifício? Por que eu insisto tanto no fato de Deus ter dado vida a Jesus, por ter se entregue? Porque muitos de nós desacreditamos às vezes que Deus não dá importância aos sacrifícios que eu e você e que nós fazemos, gente. Foi Deus quem ressuscitou a Jesus e deu vida a Jesus. Deixa eu falar uma coisa para você, existe vida para o sacrifício que você faz, viu? Existe vida para o sacrifício, para aquilo que você renuncia, Deus tem algo para você, de tudo aquilo que você abre mão da sua vida. Deus tem vida para você. Não deixe de abrir mão, não deixe de abandonar, não deixe de deixar, porque Deus tem vida para você. Apóstolo Paulo, quando escreve à igreja de Roma, no capítulo de número 8, se eu não me engano, lá no versículo de número 11, ele diz assim, escuta isso: se o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dos mortos habita em você, se o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dos mortos habita em você, o Espírito de Deus habita em você? Ele diz assim: então o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dos mortos dará vida ao seu corpo mortal. Isso me faz entender que o Espírito de Deus que habita em mim e em você dá a nós vida, dá a mim e a você vida. Então eu e você podemos ter vida e vida abundante, porque o Espírito de Deus que ressuscitou a Jesus dos mortos habita em mim e em você. Nós temos direito à vida. Nós temos direito à vida. É uma verdade que eu e você e que nós precisamos compreender. Os meninos da mídia estão bem comigo hoje, né, gente? Até zerar o meu tempo aqui,
Eu não enxergo de longe. Misericórdia. Pode colocar uns 15 aí, filho. Versículo de número 3. Ele diz assim, ó: a todos vós. Cutuca quem está ao seu lado e diga, está falando de você. Cutuca outra pessoa, fala como crente para ela, está falando de você. Ele diz assim, ó: a todos vós, diz, está falando de mim. Ô gente, olha o que ele diz aqui, ó: a todos vós, graça e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus. Ele diz assim, ó: a todos vós, graça e paz. Você quer graça? Você quer paz? Ele diz assim, ó: a todos vós, graça e paz, da parte de nosso Pai e de seu Filho Jesus. A todos vós, graça e paz. Por que é que vivemos atribulados então, gente? Por que é que a tribulação muitas vezes faz parte das nossas vidas? Tem uns que parece que estão até meio que se adaptando para o pós-arrebatamento, né, gente? Eu gosto de viver atribulado, em tribulação. Eu estou ensaiando para depois que eu ficar, olha o que ele diz, gente: graça. E eu e você sabemos que graça é o que nos salvou, amém? E paz, da parte do nosso Pai e de Jesus, seu Filho. Então eu e você em Deus, em Cristo, ó, temos graça e temos paz. Dá uma olhadinha com amor para essa pessoa do seu lado. Diz para ele assim: oh, deixa a tribulação de lado. Graça e eu e você temos da parte do nosso Pai e de seu Filho, graça e paz. Amém, gente? Amém? Eu e você não precisamos andar atribulados. Nós podemos ter paz e graça da parte do nosso Pai e de seu Filho. Meu Deus, eu acredito que está na hora da igreja entender assim: tribulação é para quem não conhece ao Filho e ao Pai. E eu e você precisamos viver na graça e na paz. Não são duas palavras que compõem uma saudação. Não. É algo que o apóstolo Paulo ensina, que eu e você, que nós temos da parte do Pai. E eu e você, nós precisamos usufruir disso, da graça e da paz. Eu e você podemos. Lá em Taubaté, gente,
Tem gente que quando acorda, se abre o olho, você, bom dia, ela olha para você e diz, para quem? Dormiu atribulado e acordou o quê? Eu ainda sou mansa. A pastora Mônica falou que acordou encapetado, né? Pede perdão aí. Que teve gente que pensou assim também, dormiu com o inimigo, né? Eu e você, nós, graça e paz. Gente do céu, deixa eu falar uma coisa para você, Quando você sentar na mesa para comer, olha aqui para mim. Mesa é lugar de comunhão. Amém? Amém, gente? Mesa é lugar de comunhão. A hora que você quiser ter uma DR, que não seja na hora da comida, amém? Amém? Eu e você temos da parte de Deus e Jesus, seu Filho, graça e... Não estraga um momento de comunhão não, pelo amor de Deus, velho. O cabra mal dá uma garfada, ela vira para ele e diz, mas você, hein, amor? Como é que vai engolir o trem? Viu? Mesa é lugar de comunhão. Amém? Você tem da parte de Deus muita graça e muita paz. Olha o que vem a seguir, gente. Versículo 4. Ele diz, no final do versículo 3, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou voluntariamente. Que se entregou voluntariamente. Olha aqui para mim. Deus não teve uma conversa. O Pai não teve uma conversa com Jesus insistindo para ele se entregar, gente. Não teve. Ele decidiu renunciar a quem ele era. Ele decidiu renunciar à glória dele. Ele decidiu renunciar. Ele se entregou voluntariamente. E acredito que aqui está o ápice do amor por mim e por você. E acredito que aqui está o que eu e você precisamos experimentar dessa graça e dessa paz. E entender assim, que eu e você voluntariamente podemos nos entregar a Ele. Que eu e você voluntariamente precisamos decidir ser quem Ele quer que eu e você sejamos. Voluntariamente. Deixa eu falar uma verdade para você, que a gente descobre ao longo dos anos, e que dentro de um gabinete a gente encontra muito, gente. Não existe coisa mais difícil nessa vida do que você insistir com uma pessoa para ela ficar do seu lado. Eu vejo pessoas implorando para outra não abandoná-la, para outra não deixá-la. Eu vejo pessoas implorando, fica comigo, fica do meu lado. E você sabe, escuta isso. Não existe coisa mais difícil para uma pessoa do que saber que a outra quer ir embora, que não está satisfeita, que busca arrumar motivo, modos, fica buscando uma oportunidade para lançar uma culpa, uma acusação. Não existe coisa mais difícil. Quem é casado sabe disso.
E eu vejo muita gente dentro da igreja, porque essa é uma verdade registrada na segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 5, lá a partir do versículo de número 19. Quando o apóstolo Paulo diz assim: mas Deus, Ele roga através de nós. Fica comigo. Essa é uma verdade do nosso Deus. Ele insiste para que eu e você fiquemos com Ele. Tem um Espírito dele que habita em mim, que habita em você, o tempo todo tentando nos convencer dos nossos erros, não é verdade? Não é verdade? E além do Espírito dele que habita em mim, que habita em você, olha aqui para mim, você tem um discipulador que fica no seu pé, não tem? Você não tem um pastor que manda mensagem para você? Pensa um Deus que insiste que você fique do lado dele. Mas um dia isso vai acabar. Um dia, ou eu e você vamos fechar os olhos nessa terra e vamos entrar na fala do escritor aos Hebreus, que diz que ao homem está ordenado morrer uma única vez, depois disso vem o juízo. Ou um dia Jesus vai voltar buscar a sua igreja. E as escrituras dizem que muitos vão ficar para trás. Eu e você, nós precisamos compreender assim: Jesus se entregou voluntariamente. Ele quis ser o sacrifício para perdoar os meus e os seus pecados, que é a fala de apóstolo Paulo a seguir, que ele diz assim, que se entregou voluntariamente pelos nossos pecados. Diz aí, pelos nossos pecados. Fala como crente, pelos nossos pecados. O texto não diz pelos meus pecados, né? Diz isso. Lá em Taubaté tinha uns, Guilherme, que gostava de apontar o pecado dos outros. Pelos nossos. Todos nós somos pecadores e precisamos dele para ser salvos. Pelos nossos pecados. Aqui, gente, é onde eu queria chegar. Depois nós damos continuidade. Olha o que ele diz. Que se entregou voluntariamente pelos nossos pecados. A fim. Essa palavra, a fim, revela o propósito de tudo que nós meditamos até agora. A fim. Ele diz, a fim de nos resgatar deste atual e perverso sistema mundial. A fim de nos resgatar deste atual e perverso sistema mundial. Olha aqui para mim. Este é o propósito pelo qual Deus e Jesus se uniram para salvar a mim e a você. Nos tirar deste mundo aqui, desse sistema atual perverso que nós vivemos. Este é o propósito. Agora eu quero que você respire bem fundo, vai. Você quer sair desse sistema atual e perverso? A decisão é minha. A decisão é sua. Ele quer nos resgatar. Basta saber se eu e você queremos ser resgatados. Você quer ser resgatado? Jesus se fez voluntariamente sacrifício. Acredita em mim. Ele não vai obrigar a mim e a você. Ele quer nos resgatar.
Você quer ser resgatado? Ele quer me salvar. O sacrifício foi feito, está pronto. Você quer ser salvo? Você quer ser resgatado? Ele veio ao meu encontro, ele veio ao seu encontro, ele revelou-se a mim e a você como pai, ele revelou a mim e a você o sacrifício que o Filho se fez por mim e por você, mas somos eu e você quem vamos tomar a decisão de reconhecê-lo como pai e como sacrifício. Somos eu e você que a partir disso vamos nos entregar a Ele, para que eu e você possamos entender, não somos mais órfãos. Olha aqui para mim, ninguém convenceu a Jesus, mas você tem um Espírito que habita em você, para te convencer a se entregar como filho a Ele, e a aceitar o sacrifício dele. Fica em pé e pega a sua Bíblia na mão, por favor. Eu quero ler o final do versículo com você. Versículo de número 5. Porque ele diz que no versículo 4 que Jesus entregou-se a si mesmo por todos os nossos pecados, segundo a vontade de Deus e nosso Pai. Olha o versículo de número 5. Por que Jesus fez isso? Porque Jesus se entregou voluntariamente. O versículo de número 5 diz assim, completando o versículo de número 4, de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. A Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Quando eu e você decidimos nos entregar a Ele, eu e você então glorificamos a Deus. Eu e você então damos glória a Ele. Quando eu e você decidimos abandonar o pecado e voltar para Ele, eu e você, nós glorificamos o nome dEle e vamos ser glória eterna para Ele, pelo século dos séculos. Quer glorificar ao seu Pai, ao nosso Deus? Entregue sua vida a Ele, dia após dia. Entrega a sua vida a Ele. Aceita o sacrifício dEle, para que você se tornasse mais um filho dEle. Deixa eu orar com você. Coloca a sua Bíblia na cadeira, hein? Feche os seus olhos um minuto. Você tem dificuldade em reconhecer que Deus verdadeiramente é seu Pai? Que você é filho dEle? Você ainda tem dificuldade de depender dessa graça, deste amor para ser salvo? Ou você ainda acha que tem que fazer algo para agradá-lo? Ele é seu Pai. Desde a eternidade, Ele repete: eu quero que você me chame de Pai. Eu quero que você seja meu filho. Eu quero ser seu Pai. Eu quero que você faça parte da minha filiação. Você tem dificuldade de viver essa graça? Você tem dificuldade de que uma paz reine o seu coração? Você está com dificuldade de deixar e abandonar o pecado? Ele é seu Pai.
Antes da fundação do mundo, Ele te escolheu. Então, pede aí para Ele, ó, me salva, me liberta, me cura dessa falta de paternidade, me cura dessa rejeição. Abre aí a sua boca, pede para Ele. Fala para Ele o que se passa no seu coração. Pede para Ele cura para essa área da sua vida. Olha para dentro de você, dentro dessa área de paternidade, de maternidade, a carência que você tem. Pede para Ele curar você das frases que você ouviu do seu pai, das frases que você ouviu da sua mãe, seja lá daquele que é a autoridade na sua vida. Olha para dentro de você, pede para Ele assim, ó, me faz. Eu tenho ouvido há tempos que Tu és o meu pai. Eu não consigo me sentir filho. Pede para Ele aí, me faz. Me faz. Me faz se sentir filho. Levanta aí a sua voz. Abre aí a sua boca. Pede para Ele assim: cura minha alma. Eu quero compreender a grandeza desse sacrifício, desse perdão. Ele diz, pelos nossos pecados, seja ele qual foi, seja ele o tamanho que você dá para Ele, a definição que você dá para Ele, o que Ele espera de mim e de você é o reconhecimento do erro, do pecado. Ele já estabeleceu o perdão para aqueles que se arrependem na cruz do Calvário. Coloca aí para Ele, restaura minha alma, promove cura em mim, manifesta uma libertação em mim, porque eu quero viver o pleno desse relacionamento com o Senhor. Coloca aí para Ele o seu coração, aonde você acredita que precisa, que Ele, como Pai amado que Ele é, promova um derramar da graça e traga paz para você, e traga cura para você. Coloca aí para Ele. Você está com Ele, sinta-se sozinho com Ele neste lugar. Pai, nós damos graças ao Senhor e agradecemos ao Senhor por vivermos essa paternidade, por vivermos essa verdade, por vivermos este amor e vivermos essa grandeza e vivermos essa fidelidade, vivermos este amor que nos salva, que nos cura, que nos liberta, de vivermos este amor que restaura, Senhor, quem nós somos, independentemente de quem nós éramos quando o Senhor nos salvou. Ministra cura, Senhor, em cada homem, em cada mulher. Ministra cura em cada casal, Senhor, ministra cura em cada família. Converte, Senhor, o coração de um ao outro. Converte o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Que uma graça abundante tome, Senhor, o coração de cada um de nós. E que a paz, ó Senhor, tome o nosso ser e nos leve, Senhor, a vivermos aquilo que de melhor o Senhor tem para nossa vida, para nossa casa, para nossa família. E que o Senhor estabeleça um propósito divino, Senhor, para cada um de nós. E plante a certeza de que Tu és o nosso Pai, de que Tu és o nosso Senhor. Damos graças e bendizemos o Teu nome. Que o Teu grande amor, que a graça de nosso Senhor Jesus e a comunhão do Seu Espírito seja conosco hoje e para todo sempre. Que o Senhor continue à nossa frente,
Que o Senhor endireite os nossos caminhos. Que o Senhor despedace as trancas de ferro, as portas de bronze. Que o Senhor continue a entregar a nós os tesouros escondidos, as riquezas encobertas, para que todos à nossa volta saibam que há Deus em Israel e um Deus que nos chama pelo nosso nome. É em nome do Messias, o nosso Salvador, que nós oramos e te agradecemos. Amém, amém e amém. Vamos celebrar ao Senhor. Vá na graça e na paz. Que Deus o abençoe. Para a cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, Quebrantado com seu amor. pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado Com seu amor, impressionante é seu amor. me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. A igreja canta. Pela cruz Me chamou, gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo ou quebrantado com seu amor. pela cruz, me chamou, gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, ou quebrantado por seu amor. Vão na graça e na paz e que o Senhor vos acompanhe, amém?